segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. O Espírito Emmanuel realiza seu comentário no livro Ceifa de Luz, caminho 23. E também, neste mesmo versículo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, o mesmo Espírito Emmanuel, através do mesmo médium Chico Xavier, realiza seus comentários no livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo 125, com o título No Convívio com o Cristo. Em ambos os comentários, em ambos os livros, Palavras de Vida Eterna e Ceifa de Luz, Emmanuel tira do contexto da carta de Paulo para Coríntios a questão do novo e do velho, nova criatura é. No entanto, no livro Palavras de Vida Eterna, a ênfase dos comentários fica mais para a parte do velho. E no livro Ceifa de Luz, que iremos desenvolver hoje, a ênfase dos comentários fica mais para a parte do novo. Tanto que o título é Seguindo à Frente. À frente tem um novo, tem um futuro. E o interessante é observar o modo que descobrimos, percebemos, que este versículo está comentado por Emmanuel em dois livros diferentes, com uma diferença de 8 anos. Os dois livros foram produzidos na cidade de Uberaba. Palavras de Vida Eterna, 14 de setembro de 1964. E o Ceifa de Luz, 29 de agosto de 1972. 8 anos de diferença. Sabemos que Emmanuel realiza mais de 1000 comentários. Só que este versículo, ele comenta 2 vezes. E muitos outros versículos, ele não comenta nenhuma vez. E isso tem um objetivo. Não é que Emmanuel se esqueceu, e aí depois repetiu. Não. Tanto que o conteúdo é desenvolvido de modo diferente. Ele tem aquela estrutura básica, desenvolve mais o passado e depois mais o futuro. Ele mostra que não foi uma falha de memória, que foi um planejamento. Mas, na realidade, só percebemos isso, penso eu até que foi pelos próprios espíritos, nos induzindo a fazer. Eles influem nossa vida muito mais do que imaginamos. No sábado de manhã, quando abri o Facebook, já preocupado em escolher o tema do estudo para segunda-feira, depois da palestra de sexta-feira, o dia já começa maravilhoso, com pão de mel, aquele clima, aquele frio, aqueles comentários que a Maristela escreve que faz meu coração chorar de emoção, né? Só que aí ela colocou exatamente essa frase no comentário. Ela fez o comentário da minha palestra, como normalmente faz com muita gentileza, pratica uma caridade enorme, faz um elogio, um estímulo para eu continuar estudando, e depois no comentário ela colocou assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo. Mas ela não colocou o livro e não colocou o capítulo, o versículo. Mesmo que ela colocasse segunda carta para Coríntios 5,17, já ia ser meio complicado achar. Ia ser meio difícil. Pela maneira que eu tenho no índice para pesquisar o que Emmanuel estuda dos versículos. Está organizado pelos livros, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Palavra de Vida Eterna. Tem uma certa maneira de organizar isso. Mas ela não colocou nem uma coisa nem outra. E eu fiquei pensando, como é que eu vou descobrir? Vou ficar pegando esses 7 livros, folheando um por um? Vou ler mais de 1000? Não. Eu gostaria de fazer esse. Já que está aí no comentário, eu estou procurando um tema para a próxima. Não tem jeito, vai do modo tradicional. Porém, me sintonizei com os espíritos que me levam para o estudo, peguei o livro Ceifa de Luz e abri exatamente essa lição.
Quando eu ali vi, eu falei, nossa, não é possível. Eu peguei com mais de 1000. Em 7 livros eu peguei exatamente o que está lá sem estar marcado. Aí comecei a escrever no Facebook antes de pôr a fotografia. Antes de pôr qualquer coisa. Se quiserem conferir para ver que eu não estou inventando uma história, ele está aí colocando uma coisa tão bonita e tal. Não, porque tem horário que entra. Eu já fiz um comentário para ela, olha, só que eu fiz na caixa de diálogo entre eu e ela. Eu vi isso, peguei o livro tal, que coisa! Aí comecei a pensar, li a matéria, como é que eu vou desenvolver aqui, uma imagem vou ilustrar, se vou usar a fotografia de Coríntios, né? Fui buscar uma fotografia no livro que eu trouxe da Grécia, digitalizei a imagem, eu já estava lendo lá o plebiscito da Grécia, via o correio, todas aquelas coisas. E depois, ela falou, não, mas espera aí, o livro que eu peguei foi Palavras de Vida Eterna. Então ela foi pesquisar, no livro que ela tinha pego o capítulo e o versículo, e me informou. Falei, então, o Emmanuel fez 2 vezes comentário, não sei se fez 3. De repente fez 3. Quem nos pode garantir que não tem outro estudo de Emmanuel sobre esse exato capítulo e versículo? Talvez. Mas mostra a maneira como que as coisas funcionaram e a importância que isso tem para as nossas vidas. Porque, na verdade, essa é a nossa proposta, né? Quem que vem ao centro espírita com a ideia de vir de um jeito e continuar assim o resto da vida? Quem quer continuar sendo a pessoa velha? Não estamos todos nós buscando ser a criatura nova? Não é esse o nosso objetivo? Inclusive os espíritos que estudam conosco, eles vêm para cá porque eles buscam ser criatura nova. Os nossos instrutores, que estão muito mais adiantados do que a nossa condição, também estão buscando ser criaturas novas, porque eles também estão ainda muito longe da perfeição. Então eles querem novo, melhor, novo, melhor, para se aproximar do Criador em comunhão. E o interessante é que quando vamos olhar a carta de Paulo, quando eu fiquei lendo o capítulo 5, até chegar o 17, que é exatamente essa frase, eu falei assim, mas Paulo estava no futuro. Existem versículos nesse capítulo que ele está falando de um conteúdo de compreensão espiritual que só veio ser desenvolvido e detalhado com a codificação espírita de Allan Kardec. Só lá que a questão foi abordada, pesquisada, os espíritos se manifestaram por mais de 1000 médiuns. E Allan Kardec, então, começou a publicar a pesquisa. A produção mediúnica de Chico Xavier veio desenvolver. É verdade que Paulo usa as palavras da época. O jeito que as pessoas compreendiam, o judaísmo da época, o mundo gentil e pagão da época. Mas eu separei, isolei os versículos para ilustrar que Paulo já estava à frente, seguindo à frente. E Paulo já estava lá na frente em compreensão espiritual. Ele diz assim, no capítulo 5, o versículo 9: vivos ou mortos, nós nos esforçamos para agradar-lhe. Ele está falando de Jesus, que é a ligação máxima, o nosso modelo em relação ao nosso objetivo, a nossa comunhão com Deus, e que vivos nos esforçamos para agradar-lhe, viver a moral do Cristo. É o que estamos fazendo nós, porque sabemos que podemos progredir, desejamos, queremos ser, para evoluir espiritualmente, vivos ou mortos, quer dizer, como espíritos, desencarnados, vamos continuar fazendo a mesma coisa que estamos fazendo agora, continuar querendo, se esforçando para agradar Jesus. Por quê? Porque os espíritos também têm que progredir. Logo, quando Paulo diz que tem que se esforçar para agradar o Senhor, agradar Jesus, tanto na vida como vivo, como na morte, após a morte, como morto, Paulo está dizendo que os espíritos, os mortos, progridem. Ou seja, para Paulo não existe destino definitivo. Morreu, muitos pecados no céu eternamente, sem fim. Algumas virtudes no céu para sempre. Não, progride.
purgatório depende da prece dos outros para daí sair. Não, Paulo não entende nada assim. Ele mostra que, como vivo, você tem que se esforçar para agradar o Senhor. E coloca a realidade. Ele não vai na ilusão. Não dá para chegar no salto e estar igual ao Cristo de um momento para o outro. A única coisa possível é um esforço para subir alguns poucos degraus. Algumas virtudes desenvolvidas e conquistadas. Alguns vícios controlados ou dominados. Essa é a nossa realidade. Um pequeno passo. Um grande esforço e um pequeno espaço. Como vivo e como morto. Ninguém vai deixar o corpo de carne na transformação da morte e já vai se ver espírito evoluído, indo para os outros planetas com vários poderes. Vão ver espíritos superiores com esse poder. Mas ainda estamos muito longe desta condição e a nossa realidade é continuar se esforçando para melhorar um pouco, para agradar o Senhor. No capítulo 5, versículo 11, o mesmo capítulo. A frase é 5,17. Agora nós vamos para o 5,11 da carta que Paulo escreveu para Coríntios. Então não aparece no livro. O livro que o Emmanuel faz o comentário, não entrei nos comentários do Emmanuel. Eu estou falando na carta que Paulo escreve ainda. Não chegamos nem nos comentários do Emmanuel. Capítulo 5, versículo 11. Estamos a descoberto aos olhos de Deus. Olha que coisa interessante, né? Estamos a descoberto. Quer dizer, somos vistos integralmente. Ninguém esconde nada de Deus. Estamos a descobertos aos olhos de Deus. Ele vai falar a respeito dos atributos do Criador. E que os Espíritos vão nos explicar alguns dos atributos que a nossa inteligência tem condições de compreender no momento. Logo no início do livro dos Espíritos. Deus tem mais atributos. Mas a nossa inteligência não tem sentido, não tem faculdade para entender. Mas alguns... justiça, bondade, misericórdia, trabalho, amor, o poder de criação, a criação das leis, a contínua presença em todas as criaturas, controlando todo o universo, em todas as dimensões. Depois, no capítulo 5, versículo 13, já bem perto de 17, Paulo fala assim: de fato, se ficamos arrebatados fora dos sentidos. Essa é espetacular. Ele está dizendo que tem hora que ele faz no sentido normal da vigília, acordado, indo para lá, para cá, e arrebatado fora do sentido. Isso quer dizer a emancipação da alma, o desdobramento espiritual, como fazem os médiuns nas reuniões mediúnicas. Como de certo modo estamos entrando nós agora, deixando o mundo externo um pouco suspenso, não pensando nas coisas, nos noticiários, no problema da família, nos nossos problemas particulares. A nossa atenção e o nosso coração voltado para esse estudo, concentrado nesse conteúdo, nós vamos ficando arrebatados fora dos sentidos. De repente, passa um ruído, passa alguma coisa, a gente nem vê, nem nota, porque está tão concentrado. Quando eu fico na praia, às vezes vou até 4, 5, 6, 7 horas, eu não subo para almoçar. Minha mulher fala: como é que não tem fome? Quando eu lembro que não almocei, ainda morre de fome. Porque enquanto está concentrado no livro, penetrando e viajando na época de Jesus, dentro da circunstância que André Luiz nos traz na vida no mundo espiritual, participando daquele cenário, daquelas coisas, meu espírito está fora. E tem gente batendo, ruindo, passa a bola, não sei o que lá, sobre ele. De vez em quando vem, dá um choque, vem e volta. Então nós ficamos arrebatados. Quer dizer, Paulo fala que ele tinha um estado de emancipação espiritual, de desdobramento espiritual, que ele entrava em relação com o seu guia mediúnico, o Espírito de Estevão. Em algumas raras oportunidades com o próprio Espírito de Jesus, ele entra em contato. Então esta maneira de dizer da emancipação da alma, que ele conhece, imagina na época dele, ele falando de coisas que vai ser explicada com a codificação espírita, com o livro dos médiuns, com o livro Nos Domínios da Mediunidade, na produção mediúnica de Chico Xavier.
ele seguia muito à frente, não só da época dele, como da maioria dos homens deste tempo. Muito à frente. Bom, mas o que Emmanuel nos fala? Emmanuel comenta assim: dificuldades, fracassos, conflitos e frustrações. Acho que não disse novidade para ninguém. Quem que não conhece isso? Dificuldade, fracasso, conflito e frustração. Qualquer pessoa vivendo na Terra conhece isso. Isso é desconhecido nos mundos felizes. Para os mundos felizes, isso é um passado longínquo, que eram dos mundos transitórios, aí primitivos, onde o bem se misturava com o mal, aquele passado de milhares de anos de vidas de mundos. Mas é a nossa realidade. Todos nós conhecemos isso. Possivelmente faceaste tudo isto, restando-te unicamente largo rescaldo de pessimismo. Apesar de tudo, a vida te busca novas empresas de trabalho e renovação. Continuamente, o universo é controlado por Deus e continuamente Deus proporciona a cada criatura, desde o princípio inteligente, em todo o roteiro evolutivo, uma condição da criatura fazer a parte que lhe cabe, com o objetivo de evoluir dentro do seu processo. Então, até a fase humana, a circunstância das coisas fazem evoluir o princípio inteligente. Na nossa fase, que temos a vontade livre, a moral, então, nós temos esses desafios, essas dificuldades, essas circunstâncias que vão se apresentando na nossa vida. O corpo mudando, a questão da saúde, da doença, dos relacionamentos, o problema financeiro, a vida social, o clima, o planeta, o meio ambiente, são tudo sempre controlados por Deus e cada um está num ponto exato que é o necessário para ele evoluir, é a oportunidade. Não existem privilegiados, não existem deserdados, não existe acaso, sorte, não existe azar. Depende de cada criatura, vai se condicionando no que vai lhe acontecendo e Deus combinando a circunstância, mas sempre um convite para melhoria, para a felicidade, para o progresso, para o parcelamento da dívida. Visto que todos nós na Terra somos enormemente devedores. Então, o parcelamento da nossa dívida. Por isso que nos livros, desde Moisés, a ênfase dos Espíritos é dizer pela palavra que Deus é misericordioso. Todos nós desfrutamos da misericórdia divina. Depois Emmanuel diz algo que é importantíssimo: varre os escaninhos da alma, expurgando-te de lembranças amargas, e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Escaninho da alma, aqueles espaços que põe o recado, que põe a chave. Na época que eu trabalhava no hotel, tinha um escaninho de pôr a chave, pôr o recado, pôr a carta, a correspondência. Eu via toda hora um monte de escaninhos. Depois veio a modernidade, aí os recados entram eletrônico, a chave é de cartão, o hóspede vai direto para o quarto, não passa na recepção, sai. O escaninho foi para a turma. E hoje, quando falamos escaninhos, então a nossa alma, ela está cheia de escaninhos. Com as pessoas, com as circunstâncias, tudo, cada tem os seus escaninhos. E aí tem um monte de escaninho que tem lixo, que tem veneno, que tem matéria tóxica, que não precisa ficar lá. Ele diz: varre, tira, limpa esses escaninhos, porque eles estão lá chamando barata, dando mau odor, dentro da sua alma. Tem que varrer, como fazemos com o nosso lar, com a nossa casa, com o nosso ambiente. Não tratamos de cuidar da higiene material, temos que cuidar da higiene espiritual, observar aquilo que está guardado, as lembranças, os sentimentos, os erros, varre tudo, expurgando-te de lembranças amargas. Tudo que é amargo, joga fora. Não precisamos do amargo. Os espíritos dizem: quanta amargura você trouxe. Não,
Eles te dão a oportunidade de você fazer o bem e trabalhar. Não interessa. Não serve para nada. É peso morto na bagagem. É levar peso morto, levar circunstâncias amargas. Deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Se os escaninhos da alma estão cheios de coisa, não dá para pôr mais coisa lá. Não é? Eu lembro que tinham hóspedes que haja escaninho para eles. Né? Não tinha tanta coisa que recebia lá. Tem que tirar para deixar a luz entrar. Para entrar a luz. Vamos ver no Evangelho de Jesus, nas anotações de Mateus e Lucas, uma circunstância em que vem, de certo modo assim, exemplificar essa condição de heterogeneia. Passado, presente, futuro, uma média de compreensão espiritual. A evolução espiritual é distribuída por concentração, mas não por exclusividade. Que coisa interessante isso que nós vamos ver. Na época de Jesus, qual era o povo que tinha a compreensão espiritual mais desenvolvida? Judeus. Só eles compreendiam, o único povo no mundo na época, só eles. Tinham um amadurecimento espiritual, de estar numa relação criatura e criador, direta. Tinha uma lei moral para ser obedecida. Não matar, não roubar, não cometer adultério, não prestar falso testemunho. Sabiam que nada na terra, no céu, no mar, na água era suficiente para representar Deus. Era o máximo? Longe disso. Era tudo certo? Longe disso. Tinha aquela mistura. O que pode comer, o que não pode, o problema do trabalho, as interpretações humanas. Mas eles tinham os 613 mandamentos escritos, a interpretação oral, um contato com o Criador de comportamento. Todos os outros povos na Terra tinham uma compreensão espiritual mais infantil, menos amadurecida. Criavam os deuses com a própria imaginação, esculpiam nas pedras, misturavam os elementos, às vezes misturavam parte de animais com partes humanas, prestavam cultos a esses ídolos. E então, a relação era muito mais serviçal. A questão moral, ela ficava assim, era secundária. Era uma questão, eu quero ganhar a guerra. Eu quero a procriação, a prole numerosa. Era, toma lá, sacrifícios humanos. Só o povo de Israel, só o povo judeu tinha. Mas isso era por concentração. Ou seja, tinham judeus, tinham espíritos que encarnaram naquele meio, mas podiam estar meio defasados em relação àquele conjunto. E podiam ter espíritos que tivessem uma compreensão espiritual acima dos judeus e estar encarnado no meio dos gentios. Ser um pagão, ter nascido naquela circunstância. Então, é por concentração, não por exclusividade. Como também em relação à época, nós vamos ver o espírito de Sócrates. E Allan Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos séculos antes da vinda de Jesus, Sócrates já coloca a essência da moral do Cristo e vários itens que vão vir a público de modo farto, assim, disponível do público, com a codificação espírita de Allan Kardec. A pesquisa que ele faz encontra leis da natureza que sempre existiram, mas que Sócrates já tinha falado séculos antes de Jesus, vários itens. O próprio Paulo, ele está falando que o morto progride, que não existe destino definitivo, estamos longe disso, que tem que se esforçar para agradar Jesus, para se aproximar dos espíritos cada vez mais evoluídos, que ele se arrebata, no arrebatamento fora dos sentidos, que ele pratica a emancipação da alma, o desdobramento espiritual. Isso nós estamos estudando agora, né? De modo geral, observando os livros, fazendo exercícios mediúnicos, desenvolvendo
a alma, essa propriedade dela. A lei existe na natureza, mas só um pequeno grupo, que é minoria no planeta, os espíritas cristãos. Eles que estão estudando e trabalhando e fazendo e desenvolvendo esse contato, essa relação ostensiva com os espíritos para aprendizado, para tratamento, para cura. No entanto, Paulo, na sua época, 2000 anos atrás, por escrito, não tenho que contestar, estão lá nos capítulos e nos versículos, a questão é a falta de compreensão espiritual para entender o que está naquele versículo. Porque se a criatura não tem essa compreensão, ela vai passar por aquela letra e não vai saber do que se está falando. Então, os degraus são muitos e são distribuídos por concentração e não por exclusividade. E existe um caso que ilustra muito bem isso, que é Jesus em Cafarnaum, a cura do cego de um centurião em Cafarnaum. Como é que os romanos contavam os soldados? Centurião, ele era o comandante de uma centúria. Uma centúria eram 100 soldados. A pesquisa vem do estudioso Emílio Silva Falcão brasileiro, nesse momento. Quando tinham 2 centúrias, era a companhia. A companhia, 2 centúrias, 200 soldados. A corte, não tem nada a ver com realeza, estamos contando os soldados romanos. A corte tinha 600 soldados, eram 3 companhias. Cada companhia tinha 200, 3 cortes, 3 companhias tinham uma corte, 600 soldados. E a legião? A legião de soldados romanos eram 10 cortes, 6.000 homens, porque uma corte são 600. 10 cortes, 600 vezes 10, 6.000. Onde é que elas aparecem? Esse centurião, esse centurião, chefe da centúria, ele está comandando 100. Mas tem aquele que comanda 200, tem aquele que comanda a corte, que é 600, e tem aquele que comanda a legião, que é 6.000. Certo? Então, ele tem uma certa hierarquia, mas ainda muito pequena, dentro dos soldados romanos. Onde é que aparece a inclusão da corte no Evangelho? Quando é que aparece que os evangelistas dizem que havia uma corte de soldados? Foi para que foi que apareceu uma corte no Evangelho? Prender Jesus. Jesus estava no Getsemane, Judas tinha saído, tinha combinado com os romanos, Jesus estava com Pedro, Tiago e João, 3, e os outros 11. Só para prender Jesus, com os 11, porque Judas vai junto, vai mostrar quem é Jesus com um beijo. A letra da anotação do Evangelho diz que eles enviaram uma corte, ou seja, 600 soldados armados de espada. Olha a circunstância desproporcional, né? 600 soldados armados de espada, mais a multidão, com aquela iluminação, com paus, com tal. E aí então, quando chegaram, Judas dá o beijo, mostra, Jesus diz que veio, e aí eles queriam prendê-lo, ele diz: a quem procurais? Jesus de Nazaré. Aquelas pessoas, aquela multidão armada de paus, mas a corte, os 600 soldados romanos, não conseguiram dar um passo à frente. É o que está na anotação do Evangelho. Jesus disse: quem procurais? Jesus de Nazaré, sou eu. Logo, se tem 600 soldados contra um grupo de 11 homens, pescadores humildes, simples, talvez não tivesse nenhuma espada, mas Pedro tinha uma espada. Uma, em Pedro, o que se sabe. 600 soldados, ninguém conseguiu dar um passo. Vejam o que é uma hierarquia espiritual, o que é o poder de domínio. E aí Jesus repete a pergunta, porque eles não tinham força para prendê-lo. Jesus não deu a permissão, podem me prender.
Jesus diz, sou eu. Agora, e aí? Jesus pergunta de novo, a quem procurais? E eles dizem, Jesus de Nazaré. E Jesus diz, eu já disse que sou eu. Continuam. Até a rotação do evangelho é que eles caíram por terra. Eles recuaram. Se fossem homens do mesmo nível, não tem essa possibilidade. Porque são espíritos na mesma faixa evolutiva. Mas aí existe uma matéria que nós não estamos vendo. Que Jesus é um espírito que chega à perfeição relativa da criatura. É um espírito puro. Então ele tem um perispírito, ele tem um corpo espiritual, ele tem um domínio sobre a matéria. Não é possível caminhar um passo, nada, não foi nada contra ele. Aí ele diz, bom, se vocês procuram a mim, esses 11 estão livres. E eles concordaram. Então tá bom. Aí ele permitiu. Ele só permitiu com isso. Estava escrito na escritura, era uma das previsões, que ele não iria perder nenhum. Então ele se permite que leve o corpo que ele estava usando, animando, preso, só depois que a corte de 600 soldados romanos concordam com ele, que é só ele. E aí ele permite. Nesse momento, Pedro fica revoltado, né? Ainda mais entusiasmado, porque viu que ninguém tinha força contra Jesus. 2 vezes ninguém conseguiu dar um passo. Ele tira a espada, vai lá e corta a orelha do servo do sumo sacerdote Mauro. E Jesus contesta na hora. E Jesus diz assim, Pedro, embainha a tua espada, quem pela espada ferir, será ferido. Mas diz mais do que isso. Você pensa que eu não posso invocar uma legião, 12 legiões de anjos, e o Pai não me daria? Jesus disse que teria a força de chamar mais de 12 legiões de anjos. Ou pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me enviaria e colocaria à minha disposição? Neste momento, estou lendo a Bíblia, mais de 12 legiões de anjos. 12 legiões de anjos, quanto dá? 72 mil anjos, espíritos superiores. 72 mil espíritos superiores contra 600 espíritos de guardas encarnados na fase humana de evolução. Olha que circunstância fantástica, né? Que desequilíbrio que seria. Jesus se permite, contesta. Bom, o centurião ele comandava 100. Mas esse centurião faz 4 procedimentos nesse contexto que vamos ver, que mostram que ele era realmente tinha uma diferença espiritual muito grande. Ele é um exemplo dessa circunstância que é por concentração, mas não é por exclusividade. Em primeiro lugar, temos que entender que as anotações de Mateus e Lucas estão um pouco diferentes na forma. A essência espiritual é exatamente a mesma. O conteúdo espiritual dos dois é exatamente o mesmo. Só que Mateus descreve o acontecimento como sendo que o centurião estava pessoalmente, face a face com Jesus. E Lucas escreve como se os anciãos trouxessem a mensagem do centurião para Jesus, de Jesus para os anciãos, e aí os anciãos para o centurião. Mas não descreve se era uma distância maior, se estavam presentes. E nós não sabemos esse detalhe dessa forma. Porque a fonte confiável, a produção mediúnica de Chico Xavier, que tem autoridade moral para fazer revelação na questão de Jesus, nada fala a respeito da questão formal. Então não sabemos, mas a essência espiritual é a mesma. O filme Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli, ele escolhe Mateus. Ele põe os dois face a face, até faz Jesus tocar assim, ele olha, o centurião fica impressionado com aquele toque, ele dá aquele toque, ele escolhe uma das duas. Como na época havia a questão dos judeus, das impurezas, dos romanos, da língua, como escrito em cima da cruz de Jesus, latim, hebraico e grego, que era o idioma universal. Este é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas isso não importa.
se ficou face a face, se estava um pouco afastado, se for uma tradução, não importa. O que importa é a compreensão espiritual do centurião em relação ao fenômeno. Ele está com seu servo doente. Na anotação de Mateus, ele chama o servo de menino. Ele usa uma palavra no aramaico de muito carinho, como um menino. Lucas que coloca o termo que mostra que era simplesmente um servo do império do centurião. Então, é comparando as duas anotações de Mateus e Lucas, é que nós sabemos que o centurião tinha um carinho todo especial por aquele servo. De tal maneira que na anotação de Mateus ele chama aquele servo de menino. E ele deseja que seja curado. E recorre a Jesus. Vejam, alguém da cultura dos gentios, dos pagãos que acreditavam em vários deuses, vai procurar Jesus em Cafarnaum para curar o servo dele que está na casa dele, que ele chama de menino, que ele tem um apego. Já tem um coração desse, um centurião se preocupar com o servo já é uma coisa muito difícil naquela época, até mesmo hoje. O patrão se preocupar com o empregado já não é tão comum. Naquela época, então, bom, ele ia até Jesus, que era judeu, um galileu judeu. E depois, o que acontece? Jesus acena de ir para a casa dele. Ele diz, não, você não precisa ir na minha casa. Eu também trabalho numa hierarquia. Eu mando, meu soldado ele vai. O meu superior manda e eu obedeço. Eu nem sou digno que o senhor vá até a minha casa. Uma simples ordem sua, ele vai ficar curado. Ele conhecia a cura à distância. O centurião conhecia a cura à distância. Ele conhecia a hierarquia dos espíritos. Ele sabia que havia essa legião de anjos a serviço de Jesus. Que Jesus poderia curar diretamente à distância, ou os anjos que serviam a Jesus, que são espíritos evoluídos, irem fazer a cura com a ordem dele. O mais impressionante de tudo é que os anciãos judeus, ancião significa judeu importante, não é velho, não é de idade, é de importância, de dinheiro, de status. Os anciãos, os principais, eles pediam para Jesus atender o centurião. Por quê? Porque foi o centurião que fez a doação da mão de obra e do material da sinagoga de Cafarnaum. Isso é deixar qualquer um louco. Como é que é? Um centurião romano pegou o dinheiro dele e pagou para construir a sinagoga de Cafarnaum. Que coisa é essa? Que aberração é essa? Né? Que as ruínas estão lá. Nós temos hoje ruínas da sinagoga de 300 anos depois da época de Jesus, que está construída em cima da sinagoga da época de Jesus. Inclusive, os estudiosos do local dizem que algumas das pedras, do material que foi da sinagoga da época de Jesus, foi utilizada nas ruínas que estão lá, presentes, que foram 300 anos depois, com aqueles símbolos do judaísmo, a romana, a palma, o shofar, a arca da aliança, aquela área toda que a gente visita lá, um lugar de tremenda emoção. Alguns livros dizem assim, parece que escutamos a voz de Jesus ressoar nessas pedras, porque parece mesmo. Começamos a ficar pensando, voltamos naquilo, imaginando, e algumas daquelas pedras com certeza estiveram presentes, foram testemunhas de vários ensinos e curas de Jesus. Algumas daquelas pedras foram testemunhas, isso é uma certeza. Bom, então esse centurião, ele tinha doado dinheiro para a construção da sinagoga. Ele conhecia a cura à distância, conhecia a hierarquia espiritual. Veja a quantidade de compreensão que ele tem, que muitas pessoas, a grande maioria das pessoas que estão na Terra hoje não sabe isso. Não conhece essas coisas, esses princípios da vida no mundo espiritual. Não conhece cura à distância, hierarquia espiritual, não tem essa moral
de doar essas coisas. Veja, um meio totalmente diferente do dele. Ele, como centurião romano, num povo dominado, ele responsável pela cobrança dos impostos, pela segurança da coisa. Vinha muito peixe e frutas da Galileia e trocava a mercadoria com Damasco, com seda e especiarias de Damasco, a alfândega, o cobrador de impostos, uma área importante. Ele com alto grau de status militar e, no entanto, ele demonstra uma compreensão espiritual. Quando ele fala para Jesus: eu não sou digno que você entre na minha casa, você não precisa ir lá, você manda e ele vai estar curado. Jesus pega e diz assim, admirado, na anotação do Evangelho, de Mateus e Lucas, Jesus, admirado, diz assim: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Agora imagina seus discípulos e todos os judeus e aqueles anciãos vendo Jesus admirado, falando que em Israel, o povo deles, que conhecia o Deus único, que ficava observando os mandamentos, ninguém tinha a fé que tinha o centurião romano, que estava lá. Digo-vos, portanto, que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Isso significa todo mundo da época conhecido. Hoje nós conhecemos a Terra de um outro modo. Norte, Sul, Leste, Oeste, sabemos que está no espaço, né, que gira em torno do eixo, gira em torno do Sol. Tem o movimento na Via Láctea, que os planetas surgem e também tem o seu tempo. Mas na época, do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa do reino dos céus. E aí Jesus usa a figura que os judeus conheciam na época. Qual que era a esperança deles? Para quem tivesse obedecido os mandamentos, para quem Deus estivesse satisfeito com eles, o que era estar bem na vida futura, a próxima morada? Era estar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ter refeições na vida espiritual, estar junto, em comunhão com o patriarca, Abraão, Isaac, seu filho, e Jacó, filho de Isaac. Essa que era a esperança. Então Jesus usa a compreensão espiritual deles da época. Ele não vai falar da vida no mundo espiritual como o espírito André Luiz nos ensina na produção mediúnica de Chico Xavier. Não vai falar de nosso lar, da morada nova, do umbral, desses cenários que nós lidamos com ele nas reuniões mediúnicas, os espíritos que trazem das trevas. Não vai falar disso. Ele fala do jeito que os judeus, porque ele gradua a luz de acordo com a vista. Não pode entrar numa sala de ensino fundamental e dar aula de física nuclear. Tem que estar adequado à condição de compreensão. Enquanto que os filhos deste reino, do reino de Israel, que estavam naquela compreensão dos mandamentos, serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, Jesus diz que alguns que não eram daquela escola, que não tinham aqueles conhecimentos dos mandamentos, o Deus invisível, o templo, não tinham esse conhecimento, viriam do Oriente, viriam de outras partes do mundo, do Oriente e do Ocidente, mas participariam das delícias dos lugares futuros, da vida futura. Enquanto que eles que estavam lá não iam desfrutar, porque não faziam bem, em virtude das deficiências morais. Não tinha a compreensão espiritual, não tinha o amor, não tinha a bondade, não se importava com o servo, não doava por ideal, o que fez o centurião. Esta carta de Paulo para Coríntios, ele fala muito da morada futura. Jesus fala muitas moradas na casa do Pai. E Paulo fala a respeito das moradas futuras, porque todos nós estamos vivendo, vamos morrer, vamos estar na vida espiritual. Ele se preocupa com isso, com o estado dele na vida espiritual, nesse capítulo 7, capítulo 5, naqueles versículos. Até o tema que quem escreve, faz a tradução, fala a respeito disso, preparando os lugares futuros. Como há muitas moradas na casa do Pai, nós vamos ver uma delas, tirada do livro Missionários da Luz, o capítulo 8, no plano dos sonhos, fala uma realidade que é a nossa aqui também. André Luiz vai visitar um centro espírita cristão, pessoas que se uniam para estudar as leis naturais,
a codificação de Kardec, o Evangelho de Jesus, mas que, durante o sono do corpo, eles voltavam ao centro espírita, ao local, em dimensão espiritual, entre 2 e 4 da madrugada, para fazer estudos, fazer tratamento. Como temos as atividades no estado de vigília, temos agora a palestra. Daqui a pouco, o passe. Estamos tendo atendimento fraterno. Tem biblioteca, evangelização infanto-juvenil. Quinta-feira à tarde, tem um trabalho das jovens senhoras, o artesanato para caridade material. Existe uma série de atividades. Quarta-feira tem curso. Quinta tem reunião mediúnica fechada ao público. Sexta tem reunião mediúnica depois da palestra. São as atividades. Durante a madrugada, entre 2 e 4, nessa instituição do livro, e é semelhante à nossa, há muitos chamados, não todos, porque existem as pessoas que vêm ao centro, mas não estão em condições de participar disso. Precisam de tratamento, não têm condições de compreensão espiritual, problema emocional, mas muitos têm, que estão no público, que são frequentadores, pertencem ao público da Casa Esperança, como aqui pertence ao público. São muito chamados, e aí eles vêm, são conduzidos em espírito. E olha os benefícios que ele fala aqui. É certo que não podem reviver os pormenores quando acordarem. Vai lembrar exatamente do que aconteceu? Não. Por quê? Porque a lembrança da vigília, quando acorda, é que estiver no cérebro de carne. E esse fenômeno vai ser do corpo espiritual, afastado do corpo carnal. O corpo carnal fica dormindo no lar. E aí o corpo espiritual se afasta e fica ligado por um cordão fluídico. E ele vem para cá, entre 2 e 4 da madrugada, nesse trabalho de estudo, de tratamento, de cura, de auxílio a espíritos aflitos, uma série de trabalhos diversos que existem. Quando acorda, ele não vai lembrar. Teria que marcar no cérebro de carne. Eventualmente alguém lembra algo. Quantas vezes já tive contato com médiuns na sexta-feira? Eu sei que você estava lá. Por quê? Porque aí registrou no corpo espiritual e também no corpo carnal. Aí lembra como um sonho. Inclusive tem que ser adaptável. Porque o corpo carnal, ele está numa outra dimensão. É que nem filme em 3D e filme em 2D. Se você está com o filme em 3D sem o óculos, você não consegue. Como é que faz? A vida espiritual é muito mais D do que a vida física. Então, para virar o sonho, ou virar pesadelo às vezes, tem que ser um registro adequado àquela condição do cérebro ver imagem e som. Não dá para trazer o autêntico, né? Mas dá para trazer o conteúdo. Mesmo sem marcar a forma, vem a essência da coisa. Isso que é importante. Muda a vida da pessoa. Então ele diz assim, o instrutor de André Luiz: é certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se-lhes as observações e os trabalhos de cada dia. Então a vida começa a melhorar muito. Por isso que observamos pessoas que às vezes estão frequentando, vem meses, vem anos, depois se afastam, depois a gente encontra, não, mas minha vida virou um caos, não sei o que, eu sinto falta. Porque não é só a parte da vigília que ela perde. Ela perde o trabalho à noite. Porque ela deixa de vir. E todo aquele tratamento, aquele benefício, aquele conhecimento, tem uma influência enorme para arrumar a vida da pessoa na sequência da vigília. É o capítulo 8, né, do livro Missionários da Luz. A riqueza de detalhes está no capítulo. Eu estou trazendo só uma ilustração das várias moradas, do seguindo à frente. Esse seguindo à frente que Paulo fala é uma nova criatura. O que é uma nova criatura? A criatura antiga dormia e acordava com os problemas que tinha ido dormir. A nova não. Ela sabe que vai ter um encontro num lugar.
ela ora pedindo para ir para lá, ela se prepara com uma leitura, ela está consciente e ela vai mesmo. É uma nova criatura. Eu estou falando de um novo na vida espiritual. Também tem essa faceta, pegaram? Olha que interessante. São muitos chamados, mas poucos escolhidos. O que acontece? De todo aquele grupo de público que frequentava aquele centro espírita, não era possível chamar todos, era possível chamar muitos. Só que iam poucos. Os poucos escolhidos. E aí o Espírito explica para André Luiz que tem que entender o conceito do pouco escolhido. Não é porque faltava lugar. Não é porque tinham preferidos pelos espíritos superiores. É porque a própria criatura não se tratava direito, não se preparava adequadamente para o serviço. Então, frequenta, tem condição, está-nos muito chamado, só que depois não vem. Por quê? Antes de dormir, comeu uma feijoada, viu um filme pornográfico, brigou com a mulher, fez um monte de coisa. Está completamente sem condições físicas, por bebida, pela alimentação, pelos remédios, e morais. Como é que vai dar para entrar nessa dimensão espiritual? Andar na vibração material adequada? Porque é isso que vai acontecer, não é assim, tudo não. Vai ter que o corpo espiritual ser conduzido por esses espíritos e adentrar uma intensidade vibratória. Para isso acontecer, tem que estar num certo clima de sentimento, de pensamento, inclusive o próprio corpo orgânico. Aí o que acontecia? De 200, eles tinham 32 matriculados. 200, por sinal, é mais ou menos o nosso número, contando segunda, terça e sexta, tirando os que vêm 2, 3 dias. Nessa faixa. Vinham 32 só, e naquela noite faltavam 2. Então, um pouquinho antes de começar, o instrutor vai com o André Luiz na casa dele. Estava no centro esperando quase 2 da manhã, vai começar, ele não chega. Cadê o Vieira? Foi na casa do Vieira. O Vieira estava lá, querendo sair do corpo, e um espírito, o espírito do Barbosa lá. Um espírito escuro, um espírito pouco evoluído. E ele teve aqueles pesadelos, mundo frio, aquela agonia. O que tinha acontecido? Quando o Vieira estava acordado, falando com a família, do Barbosa, que tinha sido amigo dele. E falando levianamente, um monte de maledicência, e o Barbosa morto. Olha, o nosso pensamento caminha no fluido, que é muito mais rápido do que a velocidade da luz. Em qualquer ponto do universo, o espírito que pensarmos recebe o pensamento. Um e-mail é tartaruga. Bom, aí é que na nossa caixa de e-mail a gente pode não abrir, não estar com o computador em condições de abrir, não se interessar em abrir, mas o pensamento chegou lá. Mas pode abrir e reagir na hora, responder na hora. O pensamento chegou no Barbosa, Barbosa foi no Vieira. Mas encontrou ele na família, falando, comentando. Você falou, poxa, mas nós somos velhos amigos. Eu te contei tanta coisa íntima. Você não pode falar assim de mim, você está me caluniando. Com o Vieira acordado, ele não dava para fazer muita coisa. Mas chegou a hora do Vieira dormir. Entrou na dimensão espiritual. O Vieira dormiu. Eu vou te explicar o que aconteceu, Vieira. Você vai saber, você não vai ficar fazendo calúnia. E aí aquela... Quantas vezes estamos falando de entes queridos, de pessoas que morreram, que conhecemos pouco, de políticos, de amigos, de inimigos. Eles estão recebendo. E aí cada um reage de um jeito. É certo que quando entrarmos no sono do corpo, facilita muito o acesso deles, materialmente. Enquanto estamos na vigília, eles fazem influência do pensamento. Já dá arrepio, já dá mal-estar, já dá uma sensação boa, já dá uma saudade, já dá uma intuição, mas tudo isso aumenta muito quando dorme. Aí deixa o corpo na vida vegetativa, o espírito vai saindo, vai entrando nas dimensões e poderá encontrar aqueles de quem ele falou, de quem ele pensou, de quem ele comentou. Mas vejam essa parte que podemos nos preparar, esse algo novo.
Faz parte de treinarmos. Desenvolve com o treino. Escolhe o livro de cabeceira, Vinha de Luz, Pão Nosso, Boa Nova. Lê alguns minutos, faz uma prece, controla. Vai consciente. Pede o auxílio dos bons espíritos. Não desiste. Faz um dia, um mês, um ano. Estou fazendo há muitos anos. Desenvolve, que nem um exercício que você vai fazendo. Quando você vai ver, você já está com lucidez. Você já fez amigos, já conhece amigos lá. Nova criatura. E por falar em nova criatura, encerrando as nossas reflexões, nós vamos voltar ao Evangelho de Jesus, porque em Lucas tem algo que nos dá um consolo maravilhoso. Essa parte aqui do Evangelho de Lucas é fantástico. Essa livra qualquer problema, né? Todos nós estamos vivendo e sabemos que vamos morrer. A viagem de ir para o mundo espiritual, ninguém escapa. E cuidamos muito da nossa casa, fazemos reforma, queremos ar-condicionado, televisão com vários canais, problemas do vizinho, ruído, tudo, né? Quando fazemos viagem, ficamos procurando escolher os melhores hotéis, vista panorâmica, se tiver condições financeiras, classe executiva, primeira classe, não é isso? Agora, essa viagem que todo mundo vai ser obrigado a fazer para a vida no mundo espiritual, onde vai ser a nossa morada? Hoje nós sabemos nosso endereço. Rua, número, andar, certo. Por quanto tempo? É certo que vamos ter uma nova morada. E como é que está ela? Será que já saiu da fundação? Onde é que será que ela fica? Quem está cuidando dela? Ninguém. Um monte de espíritos que ele vai vir aqui ser meu escravo, com esses vícios aqui, ele vai ver só, ele vai morrer, eu vou pegar ele. Como é que será a nossa nova? Quem está preocupado, dizer, qual é o meu endereço? Vai cremar o corpo, vai pôr o corpo em decomposição, no cemitério vertical, nesse cemitério. Mas e o espírito que se separa do corpo, que é realmente o que vamos viver? Para onde vamos? Qual é o nosso próximo lugar? Com quem? Qual vai ser a nossa família? E isso daí está no nosso controle. Nós estamos construindo, nós estamos determinando isso. Mas o Evangelho de Lucas nos fala uma coisa assim que é fantástica. Jesus diz assim, que aquela criatura, aquele irmão, e aí nós podemos olhar essa letra com muita atenção. Ele diz assim, se a criatura está preocupada, está interessada, está se dedicando em viver o Evangelho, quem está preparando a nova morada da criatura é Ele próprio. Ele diz, eu estou preparando a vossa morada para aqueles que ouvem o Evangelho do Reino e vivem. Isto é um consolo. Nós então fazendo esse esforço de ser nova criatura no Cristo, de conhecer o Evangelho e viver, temos certeza absoluta que de acordo com a nossa condição, o nosso próximo degrau, a nossa nova morada está sendo preparada. É responsabilidade de Jesus, dito por Ele mesmo no Evangelho de Lucas. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.